uma primeira palavra para agradecer ao Sr. Embaixador, à Sra. Embaixatriz, esta recepção tão amiga, esta casa que é Casa de Portugal, é hoje Casa de Portugal e de Cuba, é sempre Casa de Portugal e de Cuba, hoje é duplamente, num encontro fraterno entre amigos cubanos e portugueses. Uma segunda palavra para saudar na pessoa do Sr. Ministro e, ao mesmo tempo, também do Sr. Cardeal Jaime Ortega, como expoentes que são da realidade cubana, e isso aplica-se a todos os amigos cubanos presentes, para testemunhar a felicitação pelo momento histórico de ontem, em termos de votação nas Nações Unidas, mas também para dizer da gratidão que é devida pela intermediação cubana no acordo para a paz na Colômbia. Nós sabemos que foi e é um esforço contínuo, constante a favor da paz, e que esse esforço é agradecido por todo o mundo e certamente por Portugal, que defende a construção da paz, do desenvolvimento económico, da justiça social, da fraternidade entre os povos. Esta visita, que é a primeira do Presidente da República de Portugal a Cuba, visita de Estado, corresponde a um momento único nas relações entre os dois Estados. As relações entre os dois povos são relações antigas, fraternais, calorosas. As relações entre Estados têm vindo a aprofundar-se e enriquecer-se. E há hoje um momento único na cultura, na universidade. Aqui estão os senhores reitores e o senhor presidente dos Politécnicos, representantes da Academia Portuguesa, mas também no domínio da economia e da sociedade. E da economia, com o primeiro fórum empresarial entre Cuba e Portugal. E uma delegação de empresários portugueses decididos a aqui investir, conjugando esse seu empenho com o empenho na língua e na cultura portuguesa. E aqui está a senhora Presidente do Instituto Camões, num momento em que arrancou um leitorado de português e foi criada uma cátedra com o nome de Eça de Queiroz, um escritor português, foi cônsul em Havana. É um momento, portanto, muito especial. E nestes momentos especiais é impossível não os simbolizar agradecendo àqueles que, cada qual, à sua maneira, contribuíram para enriquecer as relações entre os dois povos. Vejo que chegou o senhor vice-presidente, que saúdo também. E por isso é bom que estejamos aqui tantos para podermos acompanhar o júbilo da homenagem muito justa a uma portuguesa, um cubano, uma portuguesa, que os dois trabalharam e trabalham por Cuba, por Portugal, pela humanidade. Se eu fosse apenas olhar para o currículo do ilustre mestre, historiador Eusébio Leal, eu diria que ele foi quase tudo o que se pode dizer. Doutorado em Ciências Históricas, político também, que é uma forma de fazer história, não apenas de estudar história, mas de fazer história.
embaixador da boa vontade das Nações Unidas, diretor do Museu da cidade de Havana desde 67 e depois, sobretudo, a personalidade que representou e representa uma obra coletiva notável, em relação a um património também notável da humanidade, e que vive cada pedra, que vive cada edifício, que vive cada monumento, que vive cada momento histórico, que vive cada convivência com juventude, para dar vida a uma cidade histórica que não pode ficar virada para o passado, tem que ser virada para o futuro. Se há alguém que vive isso, é este historiador, que faz história, porque ao recuperar património histórico está a fazer também história. Ao manter viva uma comunidade, como é a do centro de Havana, está a fazer história. É essa história que lhe queremos agradecer, porque é feita com emoção. Não é o professor fechado na universidade, não é intelectual puro, teórico. É um intelectual ao serviço da comunidade, ao serviço do seu povo e da sua pátria, mas ao serviço da cultura em geral. Nunca lhe poderemos agradecer aquilo que está a fazer e que faz com humildade, com simplicidade, como só as grandes figuras, aquelas dotadas de grande caráter e personalidade, conseguem fazer. A sua condecoração por Portugal, mais do que uma gratidão do que está a fazer pelas relações entre Cuba e Portugal, está, porque conhece muito bem a história portuguesa, é um agradecimento por aquilo que tem feito pela humanidade. E o mesmo se dirá da irmã Teresa Vaz, que vem de lá longe, da nossa pátria, de Bragança, onde há um dito que é esta: para se chegar a Bragança, indo do sul ou do centro, tem que se passar o Marão, que é uma grande serra. E hoje é fácil, mas durante muitos anos era difícil. E havia o dito segundo o qual, para além do Marão, mandam os que lá estão. Que queria dizer que os transmontanos, que estão para além dos montes, são os mais duros, no sentido dos mais lutadores e determinados dos portugueses. Porque nasceram numa terra de dificuldade. Porque nasceram longe do mar. Nasceram longe do centro político de Portugal. O que fizeram por suas mãos, com sacrifício, com esforço, com luta. Se eu quisesse olhar só para o currículo, eu diria que estudou filosofia no Porto e fez mestrado em Salamanca, que se doutorou na Universidade Complutense de Madrid. Por isso não podia faltar o senhor embaixador espanhol, que está em Cuba há muitos anos e que dirige a obra notável que é a sua há 14 anos. Mas já tinha tido outras obras aqui em Cuba. E quis o destino que fosse uma grande amiga do outro homenageado. E ele, um grande amigo seu. Porque as almas nobres sempre se encontram. E tal como o outro homenageado, uma servidora do bem comum. Só que diferente. Não trabalhando com património cultural. Trabalhando com crianças, que são património cultural. É um outro tipo de património cultural. E por isso trabalhando com pedras, quis crianças a viver nessas pedras.
E a outra, trabalhando com crianças, quer crianças a serem instruídas e educadas nessas pedras. E assim se encontraram. E aqui vive a irmã Teresa Vaz, há muitos anos, cubana que o é já, de facto, mas portuguesa que nunca deixou de ser. Que nunca deixou de ser. E sabe bem, além do mais, da gratidão pessoal do cidadão que momentaneamente é hoje Presidente da República Portuguesa, à sua congregação, como uma congregação educadora. Que bom, neste encontro, termos homenagem a estes dois vultos, agradecendo a ambos aquilo que são como exemplo para as relações entre Portugal e Cuba, mas sobretudo o que são como exemplo para todos nós, para a humanidade. Muito obrigado.